Olá, eu sou Matheus Lohan de Oliveira Ramires, aluno do curso técnico em Química da Fundação Liberato, e meu projeto é sobre a síntese de nanopartículas de carbono fluorescentes a partir da celulose bacteriana da kombucha e avaliação antimicrobiana. O meu orientador é o professor Sandro Armit e a orientadora é a professora Bárbara Caroline Leal. Então, em 2004, foi sintetizada uma nova nanopartícula de carbono que, diferentemente dos outros nanomateriais de carbono já existentes e conhecidos como grafeno e nanotubo de carbono, essa nanopartícula ela apresentou uma grande fluorescência e também uma baixa toxicidade para o ser humano. Entretanto, ainda hoje no Brasil, existem poucos artigos que relatam a síntese e também as propriedades dessa incrível nanopartícula. Então, essas nanopartículas, de acordo com artigos internacionais, elas vêm sendo utilizadas no diagnóstico e no tratamento de tumores, conforme evidenciado na imagem, também no sensoriamento e na degradação de poluentes orgânicos em águas, e também, ainda mais escasso em relação à quantidade de artigos, ensaios antimicrobianos. Além disso, os métodos de síntese dessa nanopartícula geralmente são muito complexos e não sustentáveis. Dito isso, existe uma bebida fermentada do chá verde e do chá preto por uma colônia iniciadora de bactérias e leveduras que, após um período de 7 a 14 dias, forma um resíduo de celulose bacteriana. Essa bebida é popularmente conhecida como kombucha, e esse resíduo de celulose ele vem sendo descartado pela indústria em toneladas por mês. Por esse resíduo não possui nenhuma aplicação comercial e nenhum valor econômico agregado a ele. Então surge o seguinte problema: de que maneira sintetizar nanopartículas de carbono fluorescentes com potencial efeito antimicrobiano a partir de resíduo de celulose bacteriana, utilizando um método simples de refluxo? Então foi postulado a seguinte hipótese, que se utilizar um sistema de refluxo com ácido fosfórico, juntamente com a celulose hidrolisada, será possível sintetizar nanopartículas de carbono fluorescentes com potencial efeito antimicrobiano. Então a metodologia ela se iniciou com a fermentação do chá, que após foi obtida a celulose bacteriana, que foi lavada e também seca em estufa. Então a celulose bacteriana seca foi hidrolisada e o seu hidrolisado foi colocado na síntese em refluxo com ácido fosfórico em uma análise fatorial, um planejamento fatorial 2 utilizando 2 tempos de reação e também 2 concentrações de ácido fosfórico. Por fim, foi feita a etapa de purificação, utilizando centrifugação e filtração. Foi avaliado também o seu potencial efeito antimicrobiano frente às 2 bactérias Escherichia coli e também Staphylococcus aureus, sob a presença de luz azul. E então, por fim, foi feita a medida dos halos de inibição. Na matéria-prima, que é a celulose, foi feita a determinação do setor de celulose e também a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier. Na nanopartícula foi feita a espectroscopia de absorção ultravioleta visível, também a espectroscopia de fluorescência e, por fim, a microscopia eletrônica de transmissão, que está sendo feita na URGS e estamos no aguardo dos resultados. Os resultados indicaram o teor de celulose de 61,3% presente na matéria-prima e também o espectro de infravermelho demonstrou as principais bandas da celulose e também a presença de ácido acético pela presença de carbonila, resultado da fermentação das bactérias. Já nas nanopartículas foi obtido uma dispersão coloidal delas, que, na presença de luz negra, apresenta uma coloração alaranjada muito intensa. E também, na extração líquido-líquido, foi evidenciada a presença de 2 colorações diferentes de nanopartículas. A caracterização UV visível evidenciou as transições eletrônicas C+C do núcleo de carbono e também C+O da sua superfície altamente oxigenada. Como resultados quantitativos da síntese da nanopartícula, foi feito o espectro de fluorescência e foi medida a sua intensidade de fluorescência, de acordo com a triplicata do planejamento fatorial 2 Os valores foram analisados através de um quadro ANOVA e, como resultado, foi obtido que as condições de síntese analisadas não são significativas para o processo, ou seja, pode-se utilizar uma baixa concentração de ácido fosfórico e também um baixo tempo de reação, que ainda no final é obtido uma nanopartícula com alto valor de fluorescência. Foi feita uma varredura do espectro de fluorescência variando o comprimento de onda de excitação e é possível verificar que as nanopartículas brilharam em todas as cores do espectro visível, ou seja, desde o azul até o vermelho. Sendo assim, as nanopartículas não seguiram a lei de Kac-Pavlov, postulada no século passado, que dizia que os materiais poderiam brilhar somente em um tipo de coloração. Aqui são os resultados do halo de inibição do crescimento bacteriano, à esquerda, da nanopartícula, no meio, controle positivo, utilizado o antibiótico gentamicina, e ao lado direito, o controle negativo. Por fim, os valores foram comparados e o tamanho do halo de inibição da nanopartícula promovida foi de aproximadamente 50% maior em ambas as bactérias do que o halo de inibição promovido pelo antibiótico gentamicina. Por fim, as considerações finais são de que a rota de síntese proposta mostrou-se eficiente para a produção de nanopartículas de carbono multifluorescentes com relevante potencial a ser explorado em áreas de diagnóstico médico e no revestimento antimicrobiano de materiais, como catéteres utilizados em cirurgias. Além disso, vale ressaltar a celulose bacteriana da kombucha como matéria-prima inovadora. Essas são as referências e muito obrigado pela atenção.